Nono ano, tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 25 de março, quarta-feira, e nós vamos aqui acabar o capítulo A2. Desse modo, nós acabamos a frente A, e aí só falta o capítulo B2 para a gente acabar o primeiro bimestre. Tudo bem? Lembra que o capítulo 2 trata-se de Revolução Russa. Então nós já estudamos a Rússia antes da Revolução, estudamos Revolução de Fevereiro, Revolução de Outubro, estudamos o governo de Lenin e agora a gente vai estudar o governo de Joseph Stalin, tudo bem? Stalin ele vai implementar os planos quinquenais. Lembra que o Lenin ele tinha implementado a nova política econômica, né? Aquele um passo atrás para dar dois passos à frente. Então você vai ter uma reabertura ao capitalismo para poder gerar riqueza e depois futuramente tentar dividir essa riqueza, certo? E com a morte do Lenin você vai ter uma disputa entre o Stalin e o Trotsky. Stalin vence, assume o poder e aqui ele vai decidir que está na hora de dar aqueles dois passos à frente, né? De colocar em vigor a economia socialista, o plano socialista de governo que eles tinham planejado. Planos quinquenais é um planejamento econômico para 5 anos. Então eu vou planejar como que a economia deve ser, né, nesses próximos 5 anos. E ele queria focar no desenvolvimento das indústrias, do setor produtivo de alimentos e combustíveis. Tornar a União Soviética uma grande potência, certo? Você pode perceber pelos gráficos e pela estatística que ele conseguiu industrializar a União Soviética. Então se você pegar o Império Russo, né, que era praticamente miserável e quase não industrializado, você vê um grande salto industrial. A União Soviética passa a se tornar a segunda maior potência e após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, tem-se início a Guerra Fria, né, no qual Estados Unidos e União Soviética são as duas grandes potências. O mundo está bipolarizado, dividido entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, e são as duas maiores potências. Então conseguiu esse feito de tornar a União Soviética uma grande potência. Tudo bem? Você tem a figura dos kulaks, que são alguns camponeses que se recusavam a seguir esse regime autoritário. Se recusavam a entregar parte da sua produção, ter a sua produção confiscada pelo governo socialista. Nesse sentido, eles boicotavam o governo. Eles escondiam ou destruíam sua própria produção para não entregar a sua produção ao governo. Ok? Temos na era do Stalin, né, uma forte perseguição aos seus opositores. A gente já percebe isso quando ele vence nessa disputa com o Trotsky. O Trotsky primeiro ele é expulso do Partido Comunista, depois ele é expulso da União Soviética praticamente, ele tem que se exilar, ele vai para o México, e inclusive ele vai ser assassinado em 1940, a mando de Stalin. Então perceba o nível da perseguição que o Stalin fazia aos seus opositores. Propaganda, por exemplo, a gente vai perceber, né, que ele tentou apagar da história a figura do Trotsky, por exemplo. Então você vê que várias fotos, vários documentos foram manipulados para ou diminuir a importância ou retirar a existência do Trotsky ou de alguns outros líderes opositores. Então ele se utilizava muito da censura, muito da propaganda para perseguir a oposição e para aumentar a sua imagem, certo? Perceba que vai ser um governo totalitário, a gente vai entrar nessa questão daqui a pouco, tá? Vamos ver já então, a ditadura de Stalin, né, podemos dizer que foi uma ditadura, ele foi um dos maiores ditadores e um dos maiores genocidas da humanidade. A ditadura de Stalin pode ser considerada um regime totalitário, no qual ele concentra em si todo o poder. É um poder centralizado na figura do Stalin, um grande ditador, né, e aqui nós temos uma figura totalitária, à la Hitler, à la Mussolini, ok? Uma figura centralizada, não só nele, mas também no Partido Comunista. A propaganda vai ficar muito forte, né? Ele vai se utilizar muito da propaganda, como qualquer regime totalitário. Os nazistas, os fascistas, são mestres nisso, né? De utilizar a propaganda ao seu favor, para inflar a sua imagem. E ele vai se utilizar muito disso, muito por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Para mostrar, olha, os soviéticos ajudaram a vencer a guerra. Nós praticamente vencemos a guerra porque nós chegamos em Berlim primeiro, né? Nós conquistamos Berlim, nós derrotamos os nazistas. Então ele se utiliza muito dessa propaganda para se vangloriar e mostrar a sua imagem para o mundo. Tá? Você vai ver aqui, voltando para justificar essa questão totalitária, você vai ver aqui que tem algo que é chamado de expurgos soviéticos. Nessa perseguição à oposição,
mais de 20 milhões de soviéticos foram presos ou mortos. É isso que nós chamamos de expurgos soviéticos. Vários mandados para os campos de concentração e de trabalho forçado na Sibéria, né? Algo muito semelhante ali com o nazismo, inclusive, né? A morte de Stalin vai se dar em 1953 e após a morte dele você vai ter grupos reformistas que vão assumir o poder e vão começar um período de desestalinização, certo? Que é retirar essa influência até negativa que Stalin tinha deixado na União Soviética. Tudo bem? Pessoal, esse conteúdo está na página 56 a 62 e façam os exercícios 22 e 23. Se vocês fizeram todos os outros, ótimo, só exercício 22 e 23. Caso contrário, até o exercício 23. Me mandem as fotos pelo WhatsApp e próxima aula eu subo o vídeo com as questões resolvidas. Tudo bem? Fiquem com Deus e forte abraço.